Bem-vindos à terceira parte da Praça da Alegria. Comigo já tenho a hipótese de conversar com o Dr. Guilherme Macedo. Olá, doutor. Muito obrigado por estar aqui connosco mais uma vez na Praça da Alegria para falar de problemas intestinais graves e que alteram substancialmente a vida de quem acaba atingido por uma colite ulcerativa ou doença de Crohn. É verdade, de facto, são duas doenças potencialmente complicadas. Também não são invariavelmente muito graves, mas há, de facto, um grupo de... São limitativas, na maior parte das vezes, para algumas coisas, sobretudo. Agora, são doenças que têm o seu quê de caprichoso, quer na sua forma de apresentação, quer na sua forma de evolução. E, portanto, não é um estigma que deva pairar sobre alguém que tem uma doença de Crohn ou uma colite ulcerosa. Não é uma doença invariavelmente grave. São Como doenças é que ela se contrai? Bom, esse faz parte de um dos caprichos que tem. Não é propriamente, não se contrai a doença, mas há um conjunto de circunstâncias genéticas, ambientais, eventualmente alimentares, mas sobretudo imunológicas, isto é, naquele grande território que é muito condicionado por vários fatores. São esses todos que, em conjugação, numa determinada pessoa, permitem que ela desenvolva uma reação anormal do intestino, uma reação inflamatória, crónica, e organizada, digamos assim, e que acaba por condicionar várias coisas do dia-a-dia da pessoa. Isto é mais nítido para uma das doenças que outras. Não, comportamentos de risco para adquirir estas doenças não há. Isto é... Nós não podemos passar uma vida inteira com esse potencial e a doença nunca se revelar? Pois, por isso é que eu disse que era uma doença caprichosa, quer dizer, tão caprichoso é que não só não se sabe a razão por qual ela se desenvolve em algumas pessoas, como também não é completamente claro porque é que o tipo de manifestações clínicas que tem não são exatamente iguais de pessoa para pessoa. Portanto, existe aqui uma franja grande e por isso é que cada vez mais, por exemplo, se diagnostica mais uma e outra doença. As duas doenças chamam-se aquilo doença inflamatória do intestino, porque há de facto inflamação no intestino, mas também a sua forma de apresentação, como disse, é diferente. A doença de Crohn predomina em determinadas áreas do intestino, no intestino delgado, a colite ulcerosa mais no cólon irreto. Essas designações estão ambas no trabalho que preparou? Sim, então temos aqui algumas informações que me parecem relevantes, simples, mas que de alguma maneira nos situam neste problema. E até para as distinguir, não é? E até para as distinguir. Inflamação crónica do intestino por uma razão que se chama desregulação imunológica. Portanto, há várias coisas que condicionam a nossa imunologia. Mas, mais uma vez, sublinho a causa desconhecida. O seguinte, por favor. Como disse também, a colite ulcerosa mais especificamente no intestino final, portanto, cólon irreto, e a doença de Crohn mais no intestino delgado. Ali, os sintomas tem muito a ver com um e outro atingimento. Mas a doença de Crohn também é atingível no intestino grosso e... Sim, predominantemente no intestino delgado, mas na doença de Crohn pode de facto haver, em algumas circunstâncias, envolvimento também de toda essa área. Na doença de Crohn, em rigor, pode atingir qualquer área do intestino. Sim. Da porta de entrada à porta de saída, como podemos dizer. Isto apenas para demonstrar que, de facto, é uma doença muito comum em Portugal. Há muita investigação epidemiológica de origem portuguesa e que mostra que, de facto, nos diferentes distritos de Portugal há um número grande. Aqui podemos perceber, apesar de tudo, que há uma maior concentração, sobretudo ao litoral e a norte, há um maior aparecimento destas doenças e isto pode ser relacionável com a urbanidade, com alguns fatores que também têm sido descritos, sobretudo nos países do norte da Europa. Há um gradiente norte-sul na Europa, mais nos países do norte do que no sul, e também há algum gradiente no nosso país entre norte e sul. Isto é importante porque, não sendo uma doença genética, não é uma doença hereditária, melhor, há de facto uma agregação familiar. E em 10% das vezes, vários elementos da mesma família têm. Questiona-se sobre se é exposição aos mesmos fatores, se há algum traço genético, mas em rigor há alguma agregação familiar. E isso é nítido, por exemplo, nos gêmeos monozigóticos, portanto, indivíduos que têm de facto uma prevalência maior desta doença num e noutro. Exatamente. Seguinte. Há vários aspectos ambientais, digamos assim, que têm sido discutidos, não totalmente provados, mas há uma associação epidemiológica, isto é,
uma maior incidência, uma maior predisposição incidência. Consoante, por exemplo, a presença do tabaco, que influencia de maneira diferente, como vamos ver, mas os contraceptivos orais. Outra doença. É mais uma Exatamente. Os agentes infecciosos, estado muito controverso, embora haja alguma associação. De que tipo de agentes? Estamos a falar sobretudo de algumas daquilo que são as micobactérias, do qual, por exemplo, a tuberculose é um exemplo, a micobactéria, mas é um primo, digamos assim, da tuberculose, que esteve sistematicamente a ser investigado no sentido de ter alguma responsabilidade para o aparecimento destas doenças. O seguinte, por favor. Também vimos os contraceptivos orais. Já lá vamos. E não referimos. O tabaco tem este efeito. Comecemos então pelo tabaco. Sim, muito sumariamente, apenas para dizer que, por exemplo, na colite ulcerosa há um aparente efeito protetor, o que é bizarro, isto é, não é exatamente efeito protetor. O que se passa é que, quando nós observamos os primeiros ataques, digamos assim, de colite ulcerosa, estão associados no tempo, em algumas circunstâncias, ao fim de um hábito de tabagismo. O que não deixa de ser curioso. Parece que, de facto, o tabaco, de alguma forma, influenciaria, exatamente, ou protegeria em termos da colite ulcerosa. Completamente oposto em relação à doença de Crohn, em que, de facto, o tabagismo está associado a um maior número desta doença. Por razões múltiplas que não vale a pena explicar, mas muito possivelmente sempre alguma, como nós dizemos, a modulação, mexer-se em alguma coisa no sistema imunitário, que o tabaco faz isso de formas muito variadas. O seguinte, os contraceptivos orais, a evidência epidemiológica, digamos assim, é de facto um aumento de risco apenas em relação à doença de Crohn. E que também explica uma maior observação destes casos no sexo feminino. O seguinte, na imagem seguinte vamos perceber... Só aguardar mais uns instantes. Exatamente. Essencialmente alguns aspectos clínicos e na doença de Crohn, por causa do envolvimento, em particular do intestino delgado, o que predomina é a dor abdominal, com diversas características, mas a dor abdominal e a diarreia crónica. Por vezes, surtos repetidos de diarreia aguda, que se prolonga no tempo, em alguns casos mesmo diarreia crónica, estabelecida, com outras coisas que se manifesta, com o emagrecimento sem causa aparente, uma anemia que se pode desenvolver, enfim, várias razões que podem, de facto, demonstrar a possibilidade de haver uma doença de Crohn. E há um aspecto muito particular, é que é uma doença que, atingindo sobretudo o intestino delgado, mas podendo atingir qualquer área do tubo digestivo, pode ter um envolvimento muito particular na região perianal. Isto é, à volta do ânus, e as fístulas, os abscessos perianais podem ser uma manifestação de doença de Crohn, como muito bem sabemos. O seguinte... Sem esquecer o emagrecimento e também exatamente, a anemia, e a anemia. É claro, aqui estão apontadas apenas algumas imagens que nos servem para dizer que esta doença inflamatória do intestino não atinge, ou pode não atingir exclusivamente o intestino. E embora predominantemente a sua expressão clínica seja intestinal, há outros efeitos. Outros efeitos, as chamadas manifestações extraintestinais, que abrangem áreas da pele, os órgãos sexuais, a face, as articulações, enfim, os olhos, os rins, o fígado, enfim, há um caleidoscópio de afetação que pode estar associado. Tem a ver com esta reação imunológica, quer dizer, e portanto podem aparecer feridas, úlceras, erosões, enfim, aspectos, às vezes a textura da própria pele pode ser completamente diferente, associado a estas doenças, ou de Crohn ou a colite ulcerosa. O seguinte... Daí a importância destas complicações locais, que são ligeiramente diferentes para o Crohn e para a colite, por complicações locais, entenda-se, circunstâncias que acabam por vezes por provocar, por exemplo, uma cirurgia de urgência. Estamos a falar de uma hemorragia aguda, de uma obstrução intestinal, de uma doença, de uma dilatação aguda do intestino grosso, como vamos ver ali uma imagem, em que pode obrigar, por exemplo, uma cirurgia de emergência. A cirurgia é o tratamento mais indicado. Nesses casos, mas estamos a falar das complicações, extremos, nos casos mais extremos. Só nos casos mais extremos. De facto, de uma maneira geral, e como também vamos ver muito sumariamente, existe tratamento para estas circunstâncias, como é óbvio. O seguinte, por favor. A imagem, obviamente, um dos critérios mais importantes para o diagnóstico da doença passa por aquilo que é... Estamos a ver o interior do Estamos a ver o interior do intestino. Curiosamente, com uma úlcera grande, conseguimos distinguir muito bem, inclusivamente na própria endoscopia, temos a percepção de quando estamos perante uma doença de Crohn, de atingimento do cólon, ou quando estamos perante uma colite ulcerosa, como vemos, é ligeiramente diferente. Há descrições que não vale a pena amassá-los, mas daquilo que é o mais comum em termos de endoscopia. O seguinte,
Se virmos agora outras imagens que representam as ditas complicações da doença de Crohn, apertos, portanto aquilo que se chama estenose, o intestino fica engrossado, porque na doença de Crohn pode acontecer espessamento de toda a parede do intestino e, portanto, é uma doença, como se diz, transmural, é todo muro, o que significa que ficando espessado, os alimentos ou o conteúdo do intestino não passam, entope, e isso pode provocar engrossam a necessidade. as paredes do intestino. Ficam mais grossas. Mais grossas, sobretudo o intestino delgado, no caso da doença de Crohn. Na colite, curiosamente, é ao contrário na maior parte das vezes. A parede fica fininha, friável e por vezes pode romper espontaneamente, outra complicação que obriga à cirurgia. O seguinte, por favor. E é isso que acontece na colite ulcerosa. De facto, a expressão clínica predominante é outra, não é tanta dor, mas é sobretudo a diarreia com sangue e muco. Muito tipicamente as dejeções que vêm com sangue, em quantidade variável, características variáveis, e com muito muco. E os doentes dizem isto muito claramente, que a partir de certa altura tem isto. De doença de Crohn também podem ter diarreias com sangue e muco? Podem, sobretudo quando o atingimento não só no intestino delgado acontece, mas também no intestino final. Aí, de facto, o mais predominante é o sangue e muco. Mas também aqui temos a dor abdominal, a falta de apetite, o emagrecimento e febre, e as ditas manifestações extraintestinais, como disse, vão desde o atingimento renal, fígado, olhos, etc. Várias manifestações, digamos, o tal caleidoscópio de afetação. Em termos de endoscopia, o aspecto, curiosamente, é um pouco mais... é mais fácil, no sentido de que logo no cólon e no reto, todo o tapete intestinal está modificado, está muito inflamado, friável, isto é, toca-se no intestino e sangra imediatamente. Percebemos rapidamente que se trata, muito provavelmente, de uma colite ulcerosa. O seguinte... Esta é uma imagem que vale a pena mostrar. Normalmente isto não se vê, num raio-x, dito raio-x abdominal simples, não se vê o cólon, vê-se algumas áreas de ar. Aqui normalmente vemos... é necessário um contrastante, não é? Geralmente é necessário o contraste. A questão é que numa situação muito aguda, de uma colite ulcerosa com uma descompensação aguda, digamos assim, pode acontecer isto, que é uma dilatação espontânea do cólon e que pode de facto obrigar a uma cirurgia. Há tratamento, o tratamento... Numa primeira fase pode ser um tratamento exclusivamente médico, por nós, mas a verdade é que por vezes pode ser necessária a cirurgia. Esta última imagem representa justamente o arsenal terapêutico que podemos dispor e que passam por vários tipos de medicamentos. Vale a pena dizer que alguns destes medicamentos têm que ser tomados, obviamente, por períodos muito prolongados da vida e, portanto, também há efeitos que nós temos que controlar, efeitos dos próprios medicamentos. Portanto, isto é a doença de Crohn e uma colite ulcerosa é um desafio para todos, para quem, infelizmente, acaba por ter, para quem é doente, mas também para todas as pessoas que estão envolvidas no processo de tratamento, a família e, obviamente, os médicos. É importante também esta imagem para sublinhar um outro aspecto, e que tem sido um pouco mais controverso atualmente, tem a ver com a dita terapêutica biológica imunomoduladora. Estamos a falar de produtos que são extraordinariamente caros e que obrigam um esforço adicional do nosso sistema de saúde para poder cumprir, para as pessoas que precisam, para utilizar esta medicação. É uma medicação que é de origem hospitalar, digamos assim, e que deve ser facultada nos casos em que de facto é necessário. Doutor, numa maneira geral não é possível. Exatamente como podemos evitar contrair este tipo de doenças, que comportamento deve ser o nosso para que não sejamos atingidos? A verdade é que nestas doenças... A origem é sempre... É desconhecida. Se a origem é desconhecida, pouco podemos fazer em termos de prevenção. Obviamente que há regras gerais. Sim. Se nós, evidentemente, não... À cabeça não fumar, não? À cabeça não fumar. Se nós não estimularmos excessivamente com alguns alimentos agressivos o que se passa no intestino, podemos prever que seja mais fácil. Agressivos. Pode lá incluí-los? Por exemplo, as carnes vermelhas são um dos medicamentos, um dos alimentos mais comumente associados ao aparecimento de várias doenças, mas volto a frisar que na doença inflamatória intestinal, ou doença de Crohn ou colite ulcerosa, de facto, não é possível encontrar um fator alimentar... Causa e efeito. Exatamente, que acabe por ser o causador disto. A razão parece repousar no sistema imunológico, isto é, na nossa forma intrínseca de reagir a estímulos variados, bacterianos, infecciosos, alimentares, enfim, ambienticiais, vários outros estímulos. Não há uma razão única para dizer eu pequei
Claro. E como consequência tenho... Não é verdade, isso não é verdade. Doutor Guilherme Macedo, muito obrigado por ter estado aqui connosco na Praça da Alegria para prestarmos estes esclarecimentos. Se sentir necessidade de adiantar mais perguntas, não deixe de utilizar não só a nossa página no Facebook, como também o nosso endereço eletrónico praça.da.alegria@rtp.pt. Nós já